Pois é, pessoal, saiu mais uma pesquisa sobre as eleições de 2026 e, como já virou padrão, a manchete tenta direcionar o olhar do público para quem aparece na frente no primeiro turno. Só que quando a gente sai da propaganda e entra na leitura política dos números, o cenário muda bastante, especialmente para Flávio Bolsonaro. Aqui no Atual News, a gente não fica só no título bonito. A gente olha os dados, cruza informações e tenta entender o que realmente está acontecendo por trás das pesquisas. A pesquisa mostra o Lula liderando o primeiro turno, e isso virou motivo de comemoração em alguns círculos. O detalhe que convenientemente fica de fora é que essa pesquisa não simula segundo turno. Ela mede apenas um cenário preliminar, com vários nomes concorrendo ao mesmo tempo. E aí entra um ponto básico de qualquer eleição. Quando você coloca vários candidatos do mesmo campo político, você dilui votos. Foi exatamente isso que aconteceu do lado da direita. Nomes como Ratinho Júnior e Romeu Zema aparecem na pesquisa não para disputar com o Lula, mas para dividir o eleitorado que hoje se posiciona contra ele. Do outro lado, a situação é bem diferente. Os demais candidatos de esquerda têm desempenho residual e não retiram votos relevantes do Lula. Ou seja, o primeiro turno, do jeito que foi desenhado, favorece naturalmente quem já concentra o eleitorado. Mas o dado mais importante da pesquisa não está no cenário estimulado, está no voto espontâneo. Quando o pesquisador não apresenta uma lista de nomes e simplesmente pergunta em quem você votaria, o Flávio Bolsonaro aparece com força, não por indução, não por sugestão, mas porque o nome já está circulando entre os eleitores. Isso é um sinal claro de consolidação política. Na prática, o que a pesquisa mostra é o seguinte: quando os nomes são apresentados, Flávio salta para cerca de 30%. Esse crescimento não surge do nada. Ele reflete uma transferência direta de capital político, algo que não acontece por acaso e nem por mágica. Outro dado que merece atenção é que em nenhum cenário o Lula ultrapassa os 50% no primeiro turno. Isso significa que a eleição, se fosse hoje, caminha com força para um segundo turno. E é exatamente aí que a leitura muda completamente. Porque segundo turno não é sobre pulverização, é sobre polarização. E, gostem ou não, o desenho que está se formando aponta para um confronto direto. A chamada terceira via continua sem espaço real nos números. Ela existe mais no discurso de bastidores do que na preferência do eleitor. O que os dados mostram é um jogo cada vez mais fechado entre dois polos. Outro fator relevante é o papel de São Paulo. Mesmo fora da disputa presidencial, Tarcísio de Freitas segue como peça estratégica. Um candidato forte no maior colégio eleitoral do país tende a puxar votos e fortalecer a chapa nacional, algo que pesa muito em um eventual segundo turno. Nos bastidores, já se discute inclusive a composição de chapa. Nomes como Tereza Cristina surgem como opção para vice, trazendo peso político, ligação com o agro e alcance nacional. Tudo isso faz parte de um tabuleiro que está sendo montado com bastante antecedência. Vale abrir um parênteses aqui para explicar quem é Tereza Cristina, porque muita gente ainda não associa o nome ao peso político que ela carrega. Tereza Cristina é engenheira agrônoma, tem carreira técnica ligada ao agronegócio e ganhou projeção nacional quando assumiu o Ministério da Agricultura. Durante sua gestão, o Brasil bateu recordes de exportação, abriu novos mercados internacionais, especialmente na Ásia e no Oriente Médio, e consolidou o agro como um dos principais pilares da economia brasileira. Ela também ficou conhecida por ter uma relação sólida com o setor produtivo, sem o discurso ideológico que costuma afastar investidores e produtores. No Congresso, construiu diálogo com diferentes bancadas e sempre foi vista como uma figura de articulação, não de conflito. Do ponto de vista eleitoral, Tereza Cristina agrega em 3 frentes importantes. Primeiro, o agro, que é um dos setores mais organizados, influentes e economicamente relevantes do país. Segundo, o Centro-Oeste, região estratégica em qualquer disputa nacional. E terceiro, o fator simbólico. Uma mulher com trajetória técnica e política consistente, o que neutraliza ataques fáceis e narrativas prontas do outro lado. Em uma eventual chapa, ela não entra para cumprir tabela.
entra para somar capital político real, ampliar alianças e dar densidade institucional à candidatura. É o tipo de nome que não faz barulho, mas sustenta a campanha. E é justamente por isso que esses movimentos de bastidores importam tanto quando a gente olha para os números da pesquisa. Resumindo, a pesquisa que muitos tentam vender como confortável para o governo, na verdade traz sinais claros de alerta. Flávio Bolsonaro cresce no voto espontâneo, se consolida como principal nome da direita, entra no segundo turno em todos os cenários e enfrenta um adversário que não consegue fechar a eleição no primeiro turno. E quando isso acontece, o jogo muda. Agora eu quero saber de você. Essa consolidação é circunstancial ou já virou tendência? No seu círculo de amigos, o que tem sido dito sobre essa disputa entre Flávio e Lula? Deixa sua opinião nos comentários. Pessoal, dá uma moralzinha pra gente, se inscreva no nosso canal e ajude a direita a ter mais vozes na internet. Um abraço, até mais!